Olá, é com muita alegria que a gente pode estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o canal da gente transmitir a mensagem das celebrações da nossa igreja, a Igreja Batista da Orla Oceânica. Nós estamos numa série de mensagens durante esses dias que trata sobre esse tempo confuso que a gente vive nos nossos dias atuais. Já temos algumas mensagens anteriores e estamos falando sobre como que a gente desenvolve uma fé, como que a gente acredita, como que a gente desenvolve a confiança em Deus em tempos de incerteza, que são esses tempos onde não temos nenhum tipo de segurança nas coisas que nós sempre acreditamos, naquilo que a humanidade sempre defendeu como verdade absoluta. Nós percebemos que todas as verdades absolutas foram desconstruídas e colocadas em suspeição. Como é que a gente acredita? Como que a gente desenvolve fé? Como que a gente enfrenta nossas dores? Como que a gente lida com as nossas fragilidades? É isso que queremos falar. Então, nas mensagens anteriores, nós indagamos como ter fé em tempos de incerteza. Como que a gente faz isso? Como que a gente desenvolve nesse tempo essa confiança em Deus? Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento, sobre a dor. Como que a gente enfrenta nossas lutas nesses tempos de incerteza? E para a gente pensar sobre isso, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que traz uma palavra de conforto para nós. Essa palavra encontra-se em Romanos 5, versículos 3 e 4, que diz assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A palavra tribulação quer dizer exatamente esse conjunto de coisas que faz a gente ficar aflito, ficar sem segurança, ficar sem saber como tomar decisões diante daquilo que nos aflige. A tribulação é exatamente isso, dessa coisa de você transformar uma dor em sofrimento. Quando não entendemos a dor, quando não compreendemos aquilo que nos faz sofrer, a tendência mais comum é a gente espiritualizar, é a gente dar uma explicação sobrenatural para essa dor. E a gente acaba perguntando: por que aconteceu isso comigo? E a gente pergunta para Deus: por que eu, Senhor? Por que comigo, Deus? Por que foi acontecer exatamente isso comigo? O sofrimento, meu irmão, minha irmã, não é produzido por Deus. Ele é resultado da maneira como nós vivemos nesse mundo, que é um mundo de incertezas, que é um mundo de contradições. E nesses tempos de incertezas, encontramos muitas causas para a gente sofrer, como, por exemplo, a insegurança, o medo, a violência, a falsidade das pessoas que estão à nossa volta, enfim, quantas causas podem provocar na gente o sofrimento. O sofrimento não necessita de justificativas, nem há um sentido para essas coisas pelas quais sofremos. Mas há uma coisa que a gente pode pensar: o sofrimento é sempre uma oportunidade para que a gente possa crescer e se aperfeiçoar. É em meio ao sofrimento que podemos entender melhor como Deus age, como Ele cuida de nós, como que Ele se importa conosco. Nós descobrimos que Deus tem um jeito que é próprio dele de nos acolher, de cuidar da gente, de tratar das nossas feridas. Qual é a resposta, então,
que nós podemos dar a essa pergunta que sempre fazemos: por que sofremos? Por que você sofre? Por que eu sofro? A causa de todo sofrimento humano não é uma resposta simples. Comporta uma complexidade de fatores que vai desde as nossas expectativas, aquelas que a gente tem em relação à vida, passa pela maneira como aceitamos a nossa realidade e até mesmo a nossa identidade, e também chega até as contingências do que enfrentamos, nosso dia a dia, a maneira como lidamos com a nossa família, com os nossos relacionamentos, a nossa sociedade, porque também a sociedade ela comporta esses elementos que trazem insegurança para nós. Enfim, sofremos porque algo não vai bem com a gente. E isso exige de nós uma certa atenção. O sofrimento é um sinal de alerta, é uma maneira de nos levar a olhar para nós mesmos, olhar para as nossas circunstâncias. Mas, além disso, o sofrimento é também uma espécie de trampolim, um impulso, um empurrão para frente, para que a gente possa dar o próximo passo. As situações dolorosas, elas são inevitáveis. A dor, como diz o poeta, é contingente. A dor existe. As causas que nos fazem sofrer, elas estão lá dadas. Se você dá um tropeção, você vai sentir a dor, vai dar um tombo, mas o que você vai fazer com isso? Como que você vai interpretar a causa que fez você cair, que fez você sentir dor? É isso de que trata o sofrimento. Podemos passar por dores e aflições, sejam elas físicas ou emocionais. Já o sofrimento é a forma com que escolhemos lidar com nossas situações dolorosas. Podemos desenvolver medo diante da dor. Podemos desenvolver ressentimentos, mágoas por causa da dor. Mas também podemos fazer outras coisas. Nós podemos, por exemplo, desenvolver fé e esperança, coragem para que a gente possa seguir adiante apesar da dor. Isso não significa que a gente vai aceitar a dor, ou aceitar a perda, ou aceitar o infortúnio, o fracasso. Não, de forma alguma. Mas significa que nós podemos aproveitar essas circunstâncias para que possamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Sofrer não é bom em hipótese alguma. Eu tenho certeza disso. Ninguém está à procura de sofrimento. Não desejo sofrimento nem para mim, nem para as pessoas que eu amo, nem para você e nem para as pessoas que você ama. Mais ainda, não desejo sofrimento nem para o meu pior inimigo. Mas o que eu posso fazer com o sofrimento? Deus não nos fez com essa faculdade, com essa capacidade de suportar o sofrimento. Nós não temos esse recurso dentro da gente. E é por isso que ele promete estar conosco em meio ao sofrimento. É promessa divina de que todas as vezes que passarmos por situações que nos causam sofrimento, Deus promete estar conosco. Isaías 41, versículo 10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É promessa divina. Por isso, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que naquilo que você tem passado por sofrimento,
há lições a serem aprendidas. Eu queria apresentar a você 3 lições maravilhosas que podemos aprender a partir do sofrimento. Não que o sofrimento seja agradável, não é agradável, não é bom passar pela dor, mas já que estamos passando, já que temos que passar, vamos fazer desse limão uma limonada. Vamos aproveitar essas circunstâncias para a gente aprender com o sofrimento, apesar do sofrimento e em meio ao sofrimento. A primeira lição que o sofrimento nos dá é a lição da perseverança. A dor, a angústia e o medo podem nos paralisar, podem tirar a nossa vontade até de viver, mas quando essas forças vêm sobre nós, essa não é a melhor hora para você desistir, não é a melhor hora para você dar um ponto final naquilo que você tem de mais precioso. Quando a gente passa pelas grandes tribulações da vida, não devemos desanimar. Não é hora da gente sequer fraquejar. Quando enfrentamos um obstáculo, isso não é o fim da linha. Temos que entendê-lo como um desafio para seguirmos adiante. O apóstolo Tiago diz, no capítulo 1, versículos de 2 a 4, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha que coisa interessante. O apóstolo Tiago fala que passar pelo sofrimento pode ser um motivo de alegria. Não, mas eu não concordo com ele, não. Mas não é que seja aquela alegria de você rir do sofrimento, mas é o fato de que você vê nisso uma oportunidade para crescer. Meus irmãos, considerem motivo de alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O sofrimento, meu irmão, minha irmã, pode fazer da gente pessoas melhores. Pode levar a gente a repensar a vida e a encontrar nas nossas condições formas de também construirmos a nossa felicidade, a nossa realização pessoal em meio às nossas dores. A segunda lição é a lição do caráter. Que tipo de pessoa é você quando enfrenta aquilo que te faz sofrer? Que tipo de pessoa é você quando dá uma topada? Quando você é traído? Quando alguém te faz mal? Ou quando você recebe uma notícia ruim? Que tipo de pessoa é você diante da sua dor? Se o problema vier, eu digo para você uma coisa: não abra mão de quem você é. Não ceda o seu caráter. Não faça negociações a respeito da sua dignidade, de sua condição como pessoa, de sua confiança no poder de Deus, naquilo que fortalece a sua fé. Faça o que você e o que você tem competência para fazer. Faça aquilo do qual você foi preparado, você aprendeu. Quem sabe você é um crente, tem tantos anos de vida cristã, está na hora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Quem sabe você é uma pessoa que tem estudo, que você se preparou a vida toda, é hora de colocar em prática todos os seus aprendizados. Quem sabe aí, e eu tenho certeza que é a realidade de todos nós, vivemos com pessoas que nos deram grandes lições de vida. É hora de colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Lembre-se que nós somos resultado daquilo que acumulamos na vida inteira. E mais ainda,
além de termos recebido uma bagagem tão grande de vida, nós também somos observados o tempo todo. Tem gente querendo aprender com a gente. Tem pessoas ao nosso lado que também não sabem lidar com a dor e querem ver uma pessoa como eu e você, que temos uma certa aprendizagem, que temos uma história de vida. Eles querem saber como gente como a gente enfrenta as nossas dores. Na hora do sofrimento, temos a oportunidade de servirmos como testemunhas da fé, da esperança, da confiança no poder e no cuidado de Deus. Aquilo que Deus faz com a gente, quando a gente passa pela dor, é hora da gente dizer o quanto nós confiamos em Deus. E isso vai servir de oportunidade, de crescimento, vai abençoar a vida das pessoas que estão à nossa volta, porque elas vão aprender conosco como que nós podemos exercitar a nossa fé, aquilo que aprendemos, a nossa esperança em meio às nossas dores. Em 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Que lição maravilhosa do apóstolo Paulo. Ele passou por muitas aflições. Ele lutou muito pela causa do Evangelho. Ele se dedicou ao cuidado de muitas pessoas. E ele entendia que tudo aquilo que ele sofreu foi para demonstrar a maneira como Deus cuida de nós. Porque tem muito mais gente também que está sofrendo, que está à nossa volta, e muitas vezes sofrendo silenciosamente. O nosso grito de socorro, a maneira como intercedemos, como suplicamos a Deus, a maneira como entendemos as nossas aflições, pode ser um grande testemunho para que Deus possa usar a nossa experiência para consolar a vida de outras pessoas. O seu caráter, na hora de enfrentar a dor, é um grande instrumento nas mãos de Deus para consolar a outros que sofrem. Mas há uma terceira lição que eu quero lembrar aqui com você. A lição da esperança. Quando vier o sofrimento, não paralise a sua vida. Tome a decisão de seguir adiante. Não perca a esperança no seu amanhã. É ela que nos dá impulso para que possamos seguir em frente. A esperança é aquilo que nos ajuda a crermos que existem novas possibilidades, além dessa dura realidade que talvez estejamos enfrentando. Fé e esperança são atitudes que estão interligadas. Uma é a contraface da outra. Não existe a fé sem esperança e não existe esperança sem fé. Elas servem para crermos que Deus está no controle e para termos a esperança de que suas promessas se cumprem na vida de todo aquele que tem fé. Lembre-se sempre, aquilo que enfrentamos agora não se compara com a glória que Deus está preparando para todos nós. Vou repetir essa frase tão importante. Lembre-se sempre, aquilo que enfrentamos agora não se compara com a glória que Deus está preparando para todos nós. Deus está preparando um futuro de alegria, um futuro de paz. Deus está preparando vitória para você. A vitória no final dessa luta que você está passando. A luta daquele que confia no Senhor já é marcada pela vitória prometida
pelo Pai Celeste. Romanos, capítulo 8, verso 18, está essa grande promessa que o apóstolo Paulo nos lembra. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quando você estiver passando pela dor, e essa dor for muito intensa, pense nisso. Deus está preparando uma vitória para você. E quando essa vitória chegar, você vai sentir a alegria de poder ter passado pela dor e ser um vencedor. Eu creio nisso. Essa promessa é para mim e para você. Tome posse dela. Ela é garantia de que Deus vai te dar força e coragem suficiente para você passar pela dor. Para a gente concluir essa reflexão, essas lições de que eu falei, a lição da esperança, a lição do caráter, a lição da perseverança, são lições que nos fortalecem e nos ajudam a cuidar daqueles que estão à nossa volta, principalmente daqueles a quem nós mais amamos. Se você passa por um momento de sofrimento, persevere, mantenha o seu caráter firme e, acima de tudo, tenha esperança. Há uma bênção nas Escrituras para aqueles que passam por aflições. E a maneira como nós respondemos, como confiantes, como pessoas que seguem a Jesus, como pessoas que têm a Jesus como Senhor, isso é algo que traz grande alegria para todos nós. O apóstolo Pedro dá uma mensagem para todo o povo que passava por aflições naquela época. Os crentes daquela época de Pedro eram perseguidos por causa da sua fé. Muitas dores por causa da perseguição, por causa da pobreza, por causa da injustiça que havia naquele tempo, por causa da violência, por causa da incredulidade que havia no mundo em que eles estavam. Mas o apóstolo Pedro diz para os seus irmãos e irmãs na fé: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Esse texto está em 1 Pedro 5,10. Eu vou ler de novo. Esse que venceu lá na cruz do Calvário, esse que sofreu para nos dar salvação, ele vai fazer 4 coisas comigo e com você. Ele vai restaurar suas forças, ele vai confirmar o seu amor e seu cuidado na sua vida, ele vai te dar vigor, mais força para enfrentar as suas lutas e vai colocar eu e você em alicerces firmes. Amém? O tempo é de incerteza, claro, mas Deus pode restaurar as nossas forças e nos dar segurança. Quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Essa é a hora da gente buscar o cuidado de Deus sobre nós. Como é que você enfrenta as suas dores? Como é que você lida com elas? Como é que você enfrenta essa situação de sofrimento? Não seja com desespero, nem com incredulidade, nem com revolta, nem com ressentimentos, nem com medo, mas com esperança de que o melhor de Deus para a sua vida está por vir. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade de ouvirmos Tua voz em nossos corações. Que essa palavra encontre corações aflitos, pessoas inseguras, pessoas sofrendo, que isso sirva de alento, de encorajamento. E eu peço, Senhor, que o Senhor tome cada uma dessas pessoas em Tuas mãos e faça a Tua vontade prevalecer na vida de cada um e de cada uma. Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu querido.
minha querida, pela sua audiência aqui com a gente. Nós hoje estamos em nossa igreja com nossa atividade online, mas no domingo que vem teremos a atividade presencial. Eu convido você para estar conosco. Se você deseja conhecer nossa igreja, caminhar com a gente, escreve aí nos comentários, dá um sinalzinho aí de que você quer se aproximar de Jesus através da convivência conosco. Eu vou entrar em contato com você e a gente vai combinar essa forma de você vir estar conosco. A nossa igreja é uma igreja pequena, é um pequeno grupo de estudo bíblico. Nossa ênfase é a meditação na palavra, nossa ênfase é a busca do poder de Deus entre nós e a convivência harmoniosa entre nossos irmãos e irmãs. Então, venha caminhar conosco, se é isso que você está procurando. É claro que eu tenho me empenhado durante todos esses anos a trabalhar nesse sentido, de sermos uma igreja que seja acolhedora, que seja uma igreja em que as pessoas se respeitem, se aceitem como são, e ser uma igreja que, acima de tudo, medita na palavra, explora a palavra, conhece a palavra. Por isso que a gente tem estudo bíblico, por isso que nossas meditações são sempre firmadas na palavra de Deus, porque é isso que nós desejamos. E eu creio que é isso, que é através disso que Jesus abençoa nossas vidas. Muito obrigado por estar conosco. Tenha um bom restinho de domingo na presença do Senhor, junto com os seus familiares. Deus o abençoe, Deus a abençoe.